Você conhece a mulher que teve a coragem de dizer não ao homem mais poderoso do império? Descubra a história impactante da rainha Vasti, uma mulher que preferiu perder a coroa a perder sua dignidade. Neste episódio de Ecoando Virtudes Bíblicas, mergulhe com a gente em uma narrativa de força, resistência e integridade que ecoa até os dias de hoje. Inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, ative o sininho e compartilhe essa história para que mais vidas sejam edificadas. Curte e vamos à nossa história. Rainha Vasti, a coragem de dizer não. Introdução. Entre as muitas figuras femininas da Bíblia, poucas são tão marcantes quanto a de Vasti, a rainha que ousou dizer não ao rei mais poderoso de sua época. Em apenas alguns versículos no livro de Ester, sua atitude ressoa através da história como um símbolo de dignidade, coragem e resistência diante da opressão. Embora seu nome seja frequentemente ofuscado pela sucessora, Ester, é impossível ignorar o impacto silencioso e poderoso de sua decisão. Vasti viveu durante o Império Persa, sob o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes I, um dos maiores reis da Pérsia. Era um tempo em que a figura feminina estava muitas vezes limitada a papéis decorativos e obedientes, especialmente na corte real. Nesse contexto, a recusa de Vasti em atender a uma ordem que a expunha publicamente não foi apenas um ato de desobediência. Foi um grito de respeito próprio e de proteção à sua dignidade. Seu gesto, mesmo sem palavras registradas, falou alto sobre integridade e identidade. A história de Vasti nos convida a refletir sobre os momentos em que é necessário firmar os pés, mesmo diante de grandes pressões. Em uma época em que dizer não ao poder era impensável, ela escolheu preservar sua honra. Isso teve consequências. Ela perdeu a coroa e desapareceu dos registros reais. No entanto, sua coragem permaneceu impressa nas páginas das Escrituras como uma lição atemporal. Ao longo dos capítulos desta narrativa, mergulharemos no contexto histórico e cultural do Império Persa. Entenderemos as implicações sociais do ato de Vasti, exploraremos o contraste com Ester e refletiremos sobre o que sua atitude representa para os dias atuais. A Bíblia pode não nos contar tudo sobre sua vida, mas o pouco que revela é o suficiente para inspirar posturas firmes e conscientes em meio às pressões que enfrentamos. Esta história é para quem já se sentiu pressionado a ceder em algo que feria seus valores. É para quem precisa coragem para fazer o que é certo, mesmo que isso custe posições, relacionamentos ou status. Que o exemplo de Vasti ecoe em nossos corações e desperte a virtude do respeito próprio, da fé firme e da integridade inegociável. A corte de Assuero e o papel das mulheres. O Império Persa, sob o governo do rei Assuero, era uma potência incomparável no mundo antigo. Com seus vastos territórios que se estendiam da Índia até a Etiópia, o domínio do rei era tão amplo quanto a sua vaidade. Assuero, também conhecido como Xerxes I, promovia sua imagem de soberania, através de festas luxuosas e demonstrações públicas de poder. Foi em um desses banquetes, descrito no livro de Ester, que a figura de Vasti emergiu como símbolo de dignidade em meio à opulência e ao orgulho masculino exacerbado. Durante um banquete que durou 180 dias, Assuero reuniu os príncipes, oficiais e nobres de suas 127 províncias. Era mais do que uma celebração. Era uma exibição de riqueza, autoridade e ostentação. Ao final dessa longa festividade, o rei organizou um último banquete de 7 dias, aberto a todo o povo presente na cidadela de Suzã. Nesse cenário, o vinho corria livremente, e as decisões eram influenciadas pelos excessos da bebida e pela ânsia de impressionar. Enquanto isso, a rainha Vasti também dava um banquete para as mulheres, em um gesto que já mostrava certa autonomia e respeito entre suas iguais. Diferentemente da tradição comum em muitos impérios orientais, onde as mulheres estavam isoladas ou totalmente subordinadas aos homens em momentos públicos, Vasti aparece liderando sua própria reunião. Esse detalhe, muitas vezes ignorado,
revela a presença de uma mulher ativa, influente e com iniciativa dentro da corte. Foi então que, no 7º dia do banquete, embriagado pelo vinho e pela vaidade, o rei ordenou que Vasti se apresentasse diante dele, com a coroa real, para que sua beleza fosse exibida diante dos homens presentes. A ordem, ainda que direta, traz consigo um peso cultural e ético. Os estudiosos debatem se o pedido envolvia nudez ou exposição indevida, mas o ponto central é claro. Vasti seria tratada como um objeto de ostentação, não como uma rainha digna de honra. Vasti recusou. A resposta que ecoou nos salões de Suzã foi um choque para todos os presentes. Uma mulher, e não qualquer mulher, mas a rainha, havia desafiado o rei. Esse ato não foi apenas interpretado como insubordinação. Foi visto como uma ameaça à ordem patriarcal do império. Afinal, se a rainha ousava dizer não, o que impedira outras mulheres de seguirem seu exemplo? Os conselheiros do rei, temendo que a atitude de Vasti encorajasse outras mulheres a desafiar seus maridos, sugeriram que ela fosse deposta. O decreto que se seguiu não apenas tirou o título de rainha de Vasti, como reforçou o domínio masculino em todas as casas do reino. A reputação de Assuero precisava ser restaurada, e o preço seria o silêncio de uma mulher que se recusou a ser humilhada. Nesse primeiro ato da história, vemos mais do que uma cena palaciana. Enxergamos um retrato do conflito entre poder e dignidade, entre imposição e integridade. Vasti não gritou, não guerreou, mas seu não ecoou como uma das respostas mais fortes da Bíblia. Em um mundo dominado por reis e conselhos masculinos, uma mulher se levantou, ou melhor, se recusou a se levantar, e deixou um legado. Este capítulo nos desafia a pensar sobre até que ponto somos capazes de preservar nossa dignidade diante da pressão do ambiente. O exemplo de Vasti nos mostra que, por mais alto que seja o custo, há momentos em que o não é a expressão mais poderosa de fé em si mesmo. O preço da dignidade. A queda de Vasti. A recusa de Vasti em se apresentar diante do rei causou um alvoroço imediato entre os conselheiros de Assuero. Em uma sociedade altamente patriarcal e hierárquica, como a do Império Persa, a desobediência de uma mulher, especialmente da rainha, era considerada um escândalo inaceitável. A corte, acostumada à submissão e aos jogos de poder, não sabia lidar com uma atitude tão firme quanto silenciosa. Vasti não argumentou. Não protestou publicamente. Apenas recusou. E esse simples gesto abalou as estruturas do poder real. Preocupados com as possíveis repercussões dessa atitude entre as mulheres do império, os conselheiros aconselharam o rei a agir de maneira rápida e firme. Se a rainha não obedecer ao rei, que exemplo darão as demais esposas aos seus maridos? Argumentavam. Era o medo de que a liberdade de uma mulher gerasse uma onda de emancipação. Para eles, o desafio de Vasti não era apenas pessoal, mas político. Era necessário conter o que viam como uma ameaça à ordem estabelecida. Assuero, tomado pelo orgulho ferido e influenciado por seus conselheiros, decretou que Vasti fosse deposta de sua posição de rainha. Ela seria excluída da presença real e substituída por outra mais digna aos olhos do rei. Assim, o império assistiu à queda de uma rainha, não por crime ou traição, mas por manter sua honra intacta. O trono foi retirado de quem teve a coragem de se preservar, e não de quem conspirou contra o rei. O que chama a atenção nesse episódio é que, em nenhum momento, Vasti se defendeu ou procurou justificar sua recusa. Sua firmeza fala mais alto do que qualquer argumento. Sua história nos lembra que nem sempre quem está certo será compreendido ou aclamado. Muitas vezes, a escolha pela dignidade vem acompanhada de perdas. Vasti perdeu a posição, o prestígio e talvez o conforto da corte, mas não perdeu a consciência limpa e a identidade íntegra. Do ponto de vista humano, a atitude de Vasti pode parecer tola ou imprudente. Afinal, quantos não teriam preferido ceder em nome da estabilidade? No entanto, sua decisão nos mostra que há valores que não podem ser negociados, mesmo que o custo seja alto.
Sua renúncia à obediência forçada é um alerta contra o abuso de poder e uma afirmação do direito à dignidade pessoal. Mesmo fora do trono, Vasti permanece uma figura relevante. Ela desaparece do texto bíblico, mas sua história ecoa como uma sombra que paira sobre os capítulos seguintes. A entrada de Esther na narrativa só é possível porque Vasti teve a coragem de sair. Sua ausência forçada é o palco onde a próxima protagonista será chamada a brilhar. Mas isso não diminui a grandeza de sua decisão. A queda de Vasti é também um lembrete de que a verdade nem sempre será reconhecida no tempo presente. Às vezes, as escolhas corretas parecem derrotas, mas aos olhos de Deus, há honra na firmeza, mesmo quando o mundo só vê fracasso. Vasti perdeu a coroa, mas ganhou um lugar eterno nas Escrituras como símbolo de resistência. Que esse capítulo nos desafie a não nos vendermos por status, aplausos ou posições. Que sejamos capazes de dizer não quando necessário, mesmo que isso nos custe aquilo que o mundo valoriza. O silêncio de Vasti e a voz das mulheres. Após ser deposta, Vasti desaparece das páginas das Escrituras. Nenhuma palavra a mais nos é dada sobre sua vida, seu destino ou suas emoções. Esse silêncio bíblico, porém, fala muito. Em uma cultura onde as mulheres eram constantemente silenciadas, o gesto de Vasti rompeu as amarras da submissão forçada e ecoou com força inesperada. Ainda que sua voz literal tenha se calado no texto, sua atitude se tornou uma voz viva na história. É no silêncio de Vasti que muitas mulheres se reconhecem. Quantas como ela foram marginalizadas por manterem sua integridade? Quantas tiveram de suportar o isolamento por recusarem a objetificação, a opressão ou os abusos de poder? A história de Vasti se torna o espelho da luta de tantas outras que, mesmo esquecidas nos registros humanos, são lembradas por Deus. A ausência de Vasti no restante do livro de Esther contrasta com a ascensão da nova rainha. Mas não há rivalidade entre as duas. Pelo contrário, há uma conexão implícita. A queda de Vasti abriu caminho para o propósito divino, através de Esther. É como se o gesto de coragem de uma mulher permitisse a libertação de um povo inteiro, por meio da coragem de outra. Duas mulheres, dois momentos distintos, mas uma mesma virtude: coragem. Essa transição também nos mostra que Deus trabalha mesmo quando os nomes desaparecem das narrativas. O fato de Vasti ter sido silenciada na corte não significa que foi esquecida por Deus. Sua história nos ensina que há grande valor em fazer o que é certo, mesmo quando não recebemos aplausos ou reconhecimento. Em Deus, nenhuma escolha por integridade é perdida. O silêncio de Vasti grita contra as estruturas que insistem em domesticar a mulher à custa de sua identidade. Grita contra os ambientes religiosos e políticos que preferem a aparência à essência, a obediência cega ao discernimento. E grita também contra toda forma de injustiça travestida de ordem ou tradição. Esse eco ainda ressoa hoje. Mulheres ao redor do mundo continuam sendo chamadas a resistir, a preservar sua dignidade, a dizer não, quando necessário. A história de Vasti inspira não apenas a coragem da recusa, mas a força de permanecer firme quando tudo ao redor exige rendição. A Bíblia, ao registrar sua história, nos convida a olhar para ela não como uma rebelde teimosa, mas como uma mulher sábia, que conhecia seu valor e recusou ser tratada como menos do que era. Seu exemplo fala profundamente à alma feminina, e também à masculina, em busca de autenticidade e coragem. Se Vasti fosse lembrada apenas por sua desobediência ao rei, seria esquecida. Mas porque foi obediente à sua consciência e ao respeito por si mesma, tornou-se eterna. Que possamos honrar esse legado. A cultura do império e o valor da resistência. Entender o gesto de Vasti exige olhar para o contexto cultural do Império Persa. Era uma sociedade altamente hierarquizada, onde o rei era tratado quase como uma divindade. Suas palavras tinham peso de lei, e a estrutura palaciana exigia obediência incondicional. As mulheres, mesmo da realeza, não tinham autonomia plena. Estavam ali para embelezar, gerar herdeiros
e manter as aparências do poder. Dentro desse ambiente, Vasti não era apenas uma esposa do rei. Ela era a imagem da feminilidade idealizada pelo império. Bela, silenciosa, obediente. Porém, quando recusou se submeter a um capricho, ela desfez esse estereótipo. O império não soube lidar com uma mulher que pensava por si, e por isso tentou apagar sua memória. No entanto, a resistência de Vasti transcendeu a cultura de sua época e se tornou símbolo para todas as gerações. A decisão de depô-la não foi apenas um castigo pessoal. Foi uma medida preventiva para manter a ordem social. Os conselheiros do rei não temiam apenas a desobediência de Vasti, mas a possibilidade de um efeito dominó em que outras mulheres questionassem seus papéis impostos. A atitude de Vasti, portanto, teve implicações coletivas. Ela abriu espaço para uma reflexão sobre o lugar da mulher na sociedade. Mesmo sem levantar uma bandeira, Vasti fez história. Sua resistência silenciosa vale mais do que 1000 discursos. Ela não pediu por justiça, ela foi a justiça. E o mundo, apesar de tentar silenciá-la, não conseguiu ignorá-la. É exatamente isso que torna sua história tão impactante. A força do seu caráter diante de uma cultura opressora. Na caminhada cristã, somos chamados a discernir quando obedecer e quando resistir. Nem toda a ordem humana reflete a vontade divina. Nem toda a tradição é justa. Às vezes, obedecer a Deus significa contrariar os homens. Vasti não conhecia o Deus de Israel como Ester conheceria. Mas sua consciência moral brilhou como luz em meio às trevas da opressão. Esse capítulo nos convida a refletir. Até que ponto aceitamos papéis que nos são impostos apenas para sermos aceitos? Quantas vezes negociamos princípios por medo de represálias? Vasti nos lembra que há momentos em que perder o trono é menos doloroso do que perder a alma. O império mudou seu decreto, mas a memória de Vasti permaneceu intacta. A coragem de uma mulher foi mais forte do que as leis de uma nação. E esse é o verdadeiro poder da resistência. Transformar o mundo não com força, mas com firmeza. A mulher que disse não e disse sim a si mesma. Vasti é lembrada como a rainha que disse não, mas mais profundamente, ela é a mulher que disse sim a si mesma. Ela se recusou a viver sob a sombra da vontade alheia e abraçou o custo de sua decisão com a serenidade de quem conhece seu valor. Seu gesto nos ensina que resistir não é se rebelar por rebeldia, mas reconhecer onde termina a obediência justa e começa a indignidade. A coragem de Vasti inspira mulheres a não aceitarem menos do que merecem, a se levantarem diante de imposições injustas e a honrarem seu valor mesmo quando ninguém mais o reconhece. Cada mulher que se recusa a se calar diante de humilhações, cada pessoa que diz basta ao abuso, segue os passos de Vasti em seu gesto silencioso mas revolucionário. Além disso, Vasti nos ensina sobre limites. Nem toda obediência é virtude. Às vezes, a verdadeira fidelidade a Deus e a nós mesmos está em colocar limites claros diante das pressões que desrespeitam nossa identidade. O não de Vasti é, na verdade, um sim à integridade, à dignidade e à humanidade. Embora tenha perdido a coroa, Vasti ganhou um lugar na história sagrada, não como uma heroína clássica, mas como uma mulher que sem alarde mudou o curso dos acontecimentos. Sua coragem abriu espaço para Ester, para o livramento do povo judeu e para a revelação do plano de Deus. E isso é grandioso. No mundo atual, em que tantas vozes ainda tentam calar a mulher, a lembrança de Vasti serve de alerta e encorajamento. O reino de Deus se manifesta também na dignidade restaurada, na voz resgatada, na resistência abençoada. Que possamos ouvir hoje o eco do não de Vasti como um convite à coragem. A coragem de ser fiel à verdade, de honrar quem somos diante de Deus e de rejeitar tudo aquilo que tenta nos reduzir. Vasti não se prostrou. E esse gesto simples tornou-se eterno. Sua coragem continua ecoando, despertando corações para a liberdade. Concluindo, o legado de uma escolha íntegra. A história de Vasti nos desafia a viver com integridade mesmo diante da possibilidade de perda. Ela nos ensina que há momentos em que resistir
é um ato de fé, e que honrar a própria consciência é mais valioso do que manter títulos ou posições. Seu exemplo é uma luz em meio à cultura do silêncio e da submissão injusta. Que o legado de Vashti nos inspire a valorizar a dignidade, a resistir ao que nos oprime e a sermos fiéis à verdade, mesmo que isso nos custe algo. Deus honra os que permanecem firmes. Oração final. Senhor Deus, te agradecemos pelo exemplo da rainha Vashti, que nos ensina sobre coragem, dignidade e integridade. Dá-nos, ó Pai, a mesma força para resistir ao que nos humilha e a sabedoria para saber quando dizer não. Ajuda-nos a honrar a tua vontade acima das pressões do mundo. Que sejamos como Vashti, firmes, respeitosos e comprometidos com a verdade. Que a nossa vida também ecoe virtudes que te agradam. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça